Números capítulo 33 e o versículo 32 diz: Partiram de Bene Jaacã e acamparam-se em Or-Hagidgad. Se você olhar a versão Reina Valéria, esse texto está assim: Saíram de Bene Jaacã e acamparam-se no monte Gidgad. Aqui não há nenhuma dificuldade. Nós vamos fazer uma análise mais detalhada deste nome, desta estação, e acredito que isso vai nos ajudar a entender. Precisamos dar continuidade à sequência do estudo dessas estações para que venhamos compreender cada detalhe. Então, como vocês já puderam notar, aqui na versão atualizada de João Ferreira de Almeida, aqui nós encontramos que eles acamparam em Or-Hagidgad, mas na versão Rainha Valéria está Monte Gidgad. É o mesmo lugar. A questão é nós entendermos como que houve essa mudança, essas questões das traduções do original hebraico. Nós vamos poder compreender isso. Apenas primeiro quero mostrar algo muito interessante aqui, porque esta é a última sessão que corresponde à última parte dessas estações. Sabemos que a primeira sessão, porque são 4 sessões dessas peregrinações, a primeira inicia-se em Ramsés e vai até Elim, que representa as experiências iniciais da peregrinação do povo de Deus, aquela primeira fase da vida cristã. E aqui nós temos Israel como exemplo para nós. No Novo Testamento, nós vemos o ensino que essas jornadas de Israel no deserto foram um exemplo para nós, a Igreja do Senhor Jesus. Então, não estamos lendo o Antigo Testamento como uma história, senão que estamos diante de exemplos dados a nós por Deus, tendo em vista as realidades espirituais inerentes do Novo Testamento. Então, as primeiras jornadas representam o primeiro nível espiritual, onde somos como crianças espirituais. Nessas estações aprendemos as primeiras lições da fé cristã. Depois, nós temos a segunda sessão, que inicia-se aqui no Mar Vermelho. Aqui nós temos uma sessão que vai do Mar Vermelho até Rissa. Nessas estações somos conduzidos a aprender lições mais profundas. Aqui você sai da infância espiritual e avança a uma maturidade, onde aprende lições que te conduz a um plano mais elevado em relação à vocação cristã. Aqui você começa a entender o propósito da sua vocação, o propósito da salvação. Depois nós temos a terceira etapa, que começa em Quelata e vai até Mítica. Aqui vamos estudar as estações relativas à liderança cristã, a questão do governo espiritual de Deus por meio do seu povo. Essas estações são fundamentais para compreendermos o governo de Deus através da vida da igreja. O que de fato espiritualmente é a liderança cristã. Princípios de autoridade espiritual no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Aí depois nós vamos para Hasmona, que é uma estação de transição, e a partir daqui começa um processo de transição, onde a velha geração começa a dar lugar a uma geração que foi gerada no deserto. E esta geração vai chegar aos campos de Moabe, cruzar o Jordão para entrar na terra prometida. Então tudo isso é muito importante. Essas jornadas que iniciam em Hasmona, que são as estações de transição, representam a vida cristã num plano espiritual mais elevado, que nos mostra o caminho do discipulado, onde há uma necessidade de deixar uma herança para aqueles que vão prosseguir no propósito eterno de Deus. Aqueles que vão continuar na responsabilidade de preparar o caminho para a volta do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos e irmãs, tendo já estudado as lições relativas a Hasmona, Moserote, Bene Jaacã, e agora chegamos à experiência do Monte Gidgad, ou como nós vimos lá no versículo 32 de Números 33, Or-Hagidgad. Mas há um detalhe que ainda precisamos ver sobre essa palavra. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 10, e os versículos 6 e 7, para que sejamos ajudados a ver mais claramente a questão geográfica, cronológica e também etimológica desta palavra. Vejamos esses textos.
Partiram os filhos de Israel de Beerote Bene Jacã para Mosera. Ali faleceu Arão e ali foi sepultado. Eleazar, seu filho, oficiou como sacerdote em seu lugar. Dali partiram para Gud-goda. Preste atenção aqui nessa palavra, Gud-goda, porque é a mesma palavra para descrever o monte de Gidgad, como também Ro-Hagidgad e também Gidgad. Preste muita atenção em tudo isso. Então, dali partiram para Gud-goda e de Gud-goda para Jotbatã, terra de ribeiros de águas. Então, amados, veja que o que se chama Ro-Hagidgad em números, em Deuteronômio se chama Gud-goda. Não é que sejam dois nomes distintos. A palavra Ro-Hagidgad é a palavra Gud-goda e também é a mesma palavra para descrever o monte Gidgad, que nós vemos na versão Rainha Valéria, no espanhol. Mas se você analisa o hebraico, você vai ver que se escreve da mesma maneira. Essas pronúncias se devem ao trabalho dos maçoretas. Eu preciso fazer uma abordagem para você acerca do trabalho dos maçoretas. Quem eles eram, o papel que eles exerceram na história da teologia cristã, especialmente nos escritos antigos. Os maçoretas eram escribas judeus que se dedicaram a preservar e cuidar das escrituras que atualmente constituem o Antigo Testamento. Às vezes o termo é usado para falar dos comentaristas hebraicos, dos textos sagrados. Esses maçoretas, eles substituíram os escribas por volta mais ou menos do ano 500 depois de Cristo, até o ano 1000. Embora a maioria desses estudiosos, desses copistas, continuasse anônima, muitos não podiam saber quem de fato eles eram, porque eles trabalhavam com muito zelo, com muito cuidado. Mas quando você vasculha a história, você descobre que o nome de uma família de maçoretas ficou muito bem registrada na história, que é a família dos Ben Asher, ou a família de Ben Asher. A partir da Bíblia escrita originalmente em hebraico, em geral o Torá, o Antigo Testamento, que foi copiado com fidelidade pelos escribas judeus, do 6º século ao 10º século depois de Cristo, esses estudiosos, esses copistas, eles foram chamados de maçoretas. Durante séculos, o hebraico foi escrito apenas com consoantes, o que fazia com que as vogais fossem supridas pelo leitor. Mas quando você estuda a época dos maçoretas, a pronúncia correta do hebraico estava se perdendo, porque muitos judeus já não eram fluentes nesse idioma. Aí onde surge grupos de maçoretas na Babilônia, em Israel, e eles criaram sinais que eram colocados junto às consoantes para indicar a acentuação e a pronúncia correta das vogais. Pelo menos 3 sistemas foram elaborados, mas o mais prestigioso foi o dos maçoretas em Tiberíades, junto ao mar da Galileia, onde morava a família Ben Asher. Essa família foi tomada de um grande zelo em relação aos escritos antigos. Só dessa família, certas fontes alistam 5 gerações de maçoretas. Esses homens estavam na vanguarda dos que aperfeiçoavam os símbolos de escrita que melhor expressariam o que eles entendiam ser a pronúncia correta do texto bíblico em hebraico. Para formular esses símbolos, eles tiveram de definir a base do sistema gramatical da língua hebraica. Então não havia um sistema definido de regras para a gramática da língua hebraica por escrito. Por isso é cabível dizer que esses maçoretas estiveram entre os primeiros gramáticos da língua hebraica. Nós precisamos saber isso, todos nós, cristãos, que amamos a palavra de Deus, que consideramos a palavra de Deus, que desejamos estudá-la com zelo, precisamos saber dessas verdades. O último maçoreta que se tem conhecimento foi Arão. Ele foi o último maçoreta da tradição da família Ben Asher. Foi o primeiro a pôr por escrito e compilar essas informações. Então, eu creio que isso vai nos ajudar a compreender o que de fato está acontecendo aqui no nosso estudo.
Então você sabe que foi a partir da época dos maçoretas, quando se iniciou a colocação dos sinais vocálicos nas letras hebraicas. Por isso é que às vezes aparece transcrito como Gud-Goda, em outros lugares como Ho-Ha-Gid-Gad ou Monte Gid-Gad. Mas, amados irmãos e irmãs, a expressão aqui, Gud-Goda, que é a que nós vamos tomar, nos mostra uma chave para a nossa experiência espiritual, para o estudo dessa estação. O que significa essa palavra? Gud-Goda. Se você estudar essa palavra na Bíblia, você vai ver com propriedade que Gud-Goda significa lugar cortante, penetrar, incisão. Gud-Goda nos revela uma obra mais profunda. Quando estudamos Bene Jaacan, vimos a questão de fazer discípulos. Nós somos ensinados pela palavra de Deus a fazer discípulos. Não fazer discípulos a nós, mas fazer discípulos a Cristo, tendo Cristo como padrão, tendo Cristo como modelo. Não podemos enterrar todo o depósito de Deus em nossa própria vida. De modo algum não podemos encerrar a obra de Deus na nossa vida. Nossa vida não é um fim, nossa vida é o meio. E nós temos que ser zelosos quanto a isso. Porque se não somos cuidadosos, podemos deixar se perder aquilo que Deus tem depositado na nossa própria vida. Nós precisamos compreender que o cristão maduro, ele procura ser um discipulador. Ele procura investir em outros para que Deus possa continuar através de outro aquilo que Deus começou na vida dele. Nós temos vários exemplos na Bíblia. O cristão maduro, ele tem uma visão clara disso. Veja que Moisés, ele foi para Josué um discipulador. Ele não formou Josué para si. Ele investiu na vida de Josué o depósito de Deus para que em Josué Deus pudesse continuar a mesma obra. Porque a obra não é nossa, a obra é de Deus. Aquilo que Paulo foi para Timóteo, Paulo fez um investimento muito alto na vida de Timóteo. Paulo investiu da sua própria vida na vida de Timóteo para que ele pudesse crescer, para que ele pudesse avançar, para que ele pudesse prosseguir na direção da vontade de Deus no mesmo ministério. Paulo chega a dizer para Timóteo que aquilo que Timóteo recebera dele, Timóteo transmitisse a outros. A obra de Deus não pode morrer, não pode parar em nós. Olhe para a vida de João Marcos. Você conhece a vida de João Marcos. Você sabe que João Marcos foi aquele jovem que se apartou de Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Mas Pedro tomou João Marcos como filho. Lá na sua carta ele chama João Marcos de filho, meu filho. Os grandes eruditos e estudiosos da Bíblia dizem que o evangelho de Marcos é o evangelho de Pedro. E se você fizer um estudo profundo e acurado naquele evangelho, você vai perceber claramente a ênfase sobre a vida e o ministério de Pedro. Tudo isso é muito curioso, porque Pedro investiu na vida de João Marcos e ele pôde deixar de ser um jovem covarde, inseguro, para se tornar um cooperador entre os apóstolos. Paulo chega a dizer, perto da sua morte, para que trouxesse João Marcos a ele, porque ele era útil. Então, em todos esses exemplos, vemos uma geração sendo formada para dar continuidade à obra de Deus. Nós precisamos ser zelosos com o propósito de Deus. Precisamos entender que Deus está escrevendo sua história a partir da nossa vida. Essa estação nos revela um avanço, um trabalhar mais profundo, nos mostra o verdadeiro significado espiritual daquilo que significa o discipulado. É um avançar para dentro, é um trabalhar dentro de nós. A vida cristã é profunda, a vida cristã não é medíocre. A vida cristã não é superficial. Tem que haver uma incisão, tem que haver um corte, tem que haver um aprofundamento, tem que haver um trabalhar dentro de nós. Nós precisamos trazer em nós as marcas do caráter do Evangelho de Cristo. É isso que essa estação nos mostra. Deve estar visível na nossa vida o trabalhar de Deus, a expressão de Deus. Nós não podemos deixar que a nossa história ela se finde, ela se apague
na sepultura. Deus deseja avançar além da nossa vida. Deus deseja aprofundar em nós. Tem que haver uma expressão clara de que Deus está prevalecendo, de que Deus está avançando. É o que você vai aprender nessa estação. Aqui houve um trabalhar mais profundo, houve um corte, algo tem que penetrar, tem que haver marcas, tem que haver estigma na nossa própria vida. Paulo disse em Gálatas que ele trazia no seu corpo as marcas de Cristo. Quais são as marcas que existem na nossa vida? O que pode ser visto em nós? O que pode ser claro na nossa vida em termos de expressão cristã? Paulo disse, lá na Epístola aos Gálatas, filhinhos, por quem de novo sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Cristo formado em nós. Esta é a incisão, esse é o trabalhar profundo, essa é a expressão. Essa deve ser a característica prática, essencial da vida cristã. Esta é a realidade viva daquilo que significa ser cristão. Nós não podemos ser negligentes quanto a isso. Nós não podemos ser tão superficiais quanto a isso. Porque a vida cristã tem que ter esta característica, tem que ter essa realidade. E você vê aqui em Gudigoda, incisão, um corte, um aprofundamento. A palavra de Deus é uma espada e ela corta profundamente, ela penetra profundamente, trabalhando Cristo em nós, trabalhando a cruz em nós, porque a cruz e a palavra são as duas ferramentas do Espírito para moldar o nosso caráter, para moldar a nossa vida. A cruz e a palavra, isto é extremamente significativo, claro e prático na nossa experiência cristã, tem que ser. Porque toda a obra de Deus é caracterizada pela palavra e pela cruz. Aqui nós vemos os dois aspectos. A espada viva e eficaz, penetrando, trabalhando, formando, gerando Cristo em nossa vida. Porque nós não podemos viver uma vida cristã superficial. Nós não podemos passar a vida toda na superficialidade. Nós não podemos passar a vida toda mendigando. Nós temos que viver a vida cristã num plano mais elevado. Nós temos que viver a vida cristã mais profunda. Agora você sai da esfera do discipulado para o discipulador. Agora você vai ter que fazer discípulos. Agora você vai ter que ter essa marca, você vai ter que ter essa característica viva da expressão de Cristo ser formado na tua vida. Cristo tem uma expressão viva no seu falar, no seu andar. Você tem que viver este padrão, você tem que viver neste nível, porque é isto que se exige de nós. Que Deus venha de uma forma poderosa falar ao teu coração. Que Deus venha revelar a você aquilo que Ele está fazendo em você, aquilo que Ele reivindica na tua vida, aquilo que Ele quer de você. Que Deus fale a nós, que a sua palavra tenha total preeminência em trabalhar Ele mesmo em cada um de nós.